Comunicando, Dr. Rafael. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. Que alegria estar com vocês, presentes em mais uma terça-feira no programa Ter Saúde. É sempre uma alegria, é sempre uma honra podermos estar aqui juntos e conectados todas as semanas para poder falar sobre aspectos importantes de cuidado, de prevenção, de tratamento e o mais importante, levando os aspectos da saúde para o seu lar, com informações seguras, com informações necessárias para o nosso cuidado e mais importante também ainda, com um canal aberto para que você, ouvinte, possa esclarecer todas as suas dúvidas. Então, hoje nossa bancada, ela está aqui repleta de pessoas importantes, como sempre está. Está aqui comigo hoje Selminha. Boa tarde, doutor Rafael. É um prazer receber aqui o senhor na Gazeta FM. Eu quero dar uma boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Começa agora o programa Ter Saúde, com a apresentação do doutor Rafael e Selminha. Você ouvinte, né, que queira mandar sua mensagem, sua pergunta para o doutor Rafael, ele está aqui ao vivo agora na Rádio Gazeta 104,9 para tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos falar hoje, né, doutor Rafael, sobre um tema muito importante, né, que é o Dia do Trabalhador. Exatamente, Selminha. É um tema muito relevante, um tema importante sempre de ser discutido. Esse ano foi um dos temas importantes para a Conferência Nacional de Saúde e Municipais também de Saúde, que é justamente o cuidado da gente refletir um pouco sobre a saúde do trabalhador. E importante a gente dizer que é importante pelo fato de que nessa próxima quinta-feira nós temos 1º de maio, que é o dia onde se comemora o Dia do Trabalhador. Um dia de muita luta, um dia em que foi conquistado a partir da busca pelo direito, né, de uma classe que realmente trabalha para sobreviver e que sobrevive para trabalhar. Né? Então, antes da gente começar, Selminha, trazendo o nosso conteúdo das perguntas, apresentar também na nossa bancada a Ana Beatriz, né, que está aqui conosco. Ela é interna da Escola Baiana de Medicina, estudante, né, do 12º semestre. Agora em maio já é médica, né, formada. Então, pode mandar um alô aí, Ana, se apresentar, Bia, para todo mundo. Seja bem-vinda à nossa bancada do programa Ter Saúde. Boa tarde a todos os ouvintes da Gazeta FM. É um prazer estar aqui hoje para discutir um tema tão relevante, né, tão importante para a nossa população. Muito obrigada, Rafael e Selminha, pelo convite. Prazer é nosso, Ana Beatriz. Com muita satisfação que a Gazeta recebe a vocês, né, estudantes da Baiana, enfim, da Baiana, né, da Faculdade Da Escola Baiana. Baiana, isso. Então, seja bem-vinda. E aí, doutor Rafael, vamos falar sobre... Hoje vamos falar sobre saúde do trabalhador, né? Então, é importante a gente falar sobre a saúde do trabalhador, porque a saúde do trabalhador é um ponto em que a gente precisa discutir todos os dias. Antes de a gente falar propriamente sobre a questão da saúde, eu gosto sempre da gente reforçar a questão do trabalho. Porque o que é que a gente tem? A grande maioria das pessoas, e eu vou dizer assim, todas as pessoas, tem que trabalhar e trabalham para poder sobreviver. Né? Nós temos alguma população que representa um grande número de pessoas que estão desempregadas, mas que muitas vezes não estão desempregadas porque querem, porque não têm uma oportunidade. Então nós temos uma população economicamente ativa que está ávida e que está participando diretamente da possibilidade de trabalho. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que refletir a forma como o trabalho se dá. Porque o que é que a gente tem? Nós temos uma Constituição que rege as leis no nosso país, uma Constituição maior, que preza por assegurar direitos e cobrar deveres. Porém, a maior parte da nossa população ainda é dependente de um trabalho informal. Então, quando a gente fala no trabalho informal, nós estamos falando em pessoas que ralam o dia todo, né, trabalhando para poder tirar de fato o pão de cada dia e que muitas vezes não vai ter assegurado aqueles direitos que o trabalhador por carteira assinada tem,
que é férias, 13º, né, licenças quando necessário. Então, é muito importante a gente discutir isso, e eu acho que a conferência que nós tivemos e estamos tendo ainda acontecendo no nosso processo, é mais do que trazer aspectos, mas refletir sobre esse cuidado com as pessoas que trabalham, principalmente aquelas de forma informal. E aí, Selminha, eu gosto de dizer, e isso são dados que a gente tira da pesquisa, né, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mais que uma porcentagem relevante do que dos trabalhos informais, eles estão dedicados a pessoas que trabalham basicamente dentro dos lares. E isso a gente tem que falar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem várias mulheres, e eu digo mulher porque a gente tem o sexo feminino predominando nessa quantidade de pessoas, que são trabalhadoras do lar. Estão ali cuidando, né, muitas vezes dos filhos, das atividades da casa, cozinhando, e que não tem nenhuma valorização muitas vezes. Não tem um reconhecimento. Reconhecimento pela sociedade, muitas vezes pelo direito, né, jurídico. Então, ali é um trabalho árduo, um trabalho pesado. Então, é importante a gente dizer isso, por quê? Porque representa a maioria das nossas possibilidades de trabalho. Então, assim, será que essas pessoas, elas estão sendo assistidas no que diz respeito ao cuidado, não apenas de saúde, mas também nos aspectos de regulamentação, de seguridade social? Não estão. Então é importante a gente trazer essas reflexões, porque a gente precisa estender os nossos campos para que a gente possa compreender novas estratégias de cuidar dessas pessoas, né, de cuidar dessas pessoas que não têm uma segurança assistida. Então, por exemplo, pedreiro, um exemplo aqui que eu trago. O pedreiro, ele não tem, quando não é de uma obra grande, a carteira assinada. Se por um acaso essa pessoa tiver um acidente, né, teve um acidente e cortou a mão. A mão é um elemento essencial para o trabalho do pedreiro. Enquanto ele está com a mão machucada, ele não consegue trabalhar. Se ele tivesse a carteira assinada, ele conseguiria ficar de licença, recebendo pela Seguridade Social o período do afastamento. Mas se a grande maioria das relações a gente não tem, como é que essa pessoa que sobrevive do seu trabalho, da sua mão de obra, que está comprometida, ela vai conseguir sobreviver se ela vai estar parada nesses dias? Então são mais perguntas do que afirmações que a gente tem que refletir. Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente está buscando ações, estratégias e medidas que vão aprimorar e que vão assegurar àquela pessoa o direito máximo que nós temos, que é o direito de saúde. Então, é importante a gente buscar estratégias que vão justamente garantir a essas pessoas o direito de poder serem acompanhadas de forma digna, de forma legal, de forma regular. Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, nós estamos falando sobre isso, sabe? Pois é, então, você ouvinte que está em casa, né, que tem alguma dúvida para falar sobre, aqui na Rádio Gazeta, o Dr. Rafael está aqui ao vivo. O número da Gazeta é 92 34, acho que é 10,50, né? É isso aí. Então, doutor Rafael, como eu disse, vamos falar sobre, né, o dia 1º de maio. Isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual a importância, né, o Dia do Trabalhador, como surgiu o 1º de maio. Pronto. O 1º de maio, Selminha, eu costumo dizer que ele é uma data importante no nosso cenário nacional, tanto que é um feriado nacional. Por quê? Porque ele representa a luta constante do trabalhador em ter seus direitos assistidos. Então a gente pode dizer que é um marco, uma simbologia para dizer que aquelas pessoas, elas são lembradas. Então, quando a gente fala que o 1º de maio ele acontece, aqui a gente faz festas, né? Muitas vezes a nossa cidade é repleta de festividades, principalmente liderada pelo sindicato, onde a gente tem os trabalhadores rurais, os movimentos do samba de roda. Tudo isso faz parte de uma cultura que mostra e visa, assim, naquele dia, divertir, né? Ser um dia de diversão, de comemorar,
Mas a gente tem que pensar nessa data como sendo uma data que marca um processo histórico. É isso que a gente tem que refletir. Se hoje a gente tem uma Constituição que publica os direitos assistidos por lei, isso tudo é fruto de um desenvolvimento de muita gente brigando por isso. Então a gente precisa utilizar essas nossas ações de hoje para refletir um pouco sobre aquilo que a gente fez sobre no passado. Então o 1º de maio, ele tem essa finalidade, que é uma finalidade de marcar e representar, né, que os trabalhadores, eles existem. Isso é importante. Eles estão reivindicando os direitos. Reivindicando direitos, aprimorando melhorias, buscando qualificações. Então, apesar de ser um dia festivo, é um dia de muita importância para mostrar que a classe trabalhadora, ela realmente tem o seu lugar. Pois é. Então, quais são os direitos e os deveres dos trabalhadores? Excelente. Aí eu vou pedir para a Bia, que ela está caladinha, e aí ela vai puxar assim alguns direitos que são importantes, como por exemplo 13º, férias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre esses direitos, né, que a gente tem que seguir, porque os deveres eu complemento. Então, em relação aos direitos dos trabalhadores, né, a gente tem o 13º salário, que é uma junção, na verdade, né, ao longo dos meses. A gente fala assim que sobram semanas durante o ano, então acaba que os trabalhadores adquiriram, a partir de muitas lutas, né, e aí foi implementada a legislação para que eles tenham essas semanas trabalhadas, esses dias trabalhados que acabam não entrando nas semanas dos 12 meses do ano que a gente tem, eles conseguem ter essa remuneração a partir do 13º salário. Além disso, também o direito às férias é muito importante, né, porque os trabalhadores têm um desgaste, né, muito grande, físico e psíquico, então são jornadas de trabalho muito extenuantes, nas diversas profissões. Então é importante ter esse período para um descanso do corpo, da mente, né, para recuperar as energias mesmo e conseguir retornar aos seus afazeres, né, de uma forma mais saudável para si e para o próprio serviço. Então eu acho que são direitos muito importantes, que às vezes a gente até acha assim que é só para o trabalhador, mas é também para as empresas, para quem vai receber aqueles serviços. Porque um trabalhador descansado, um trabalhador saudável, trabalha muito melhor e vai oferecer um serviço melhor, tanto para quem contrata ele, quanto para as pessoas que recebem, né, aquele cuidado que é ofertado. Isso. Além disso, a gente tem muitos outros direitos também, que são principalmente assim, e isso diz respeito especificamente à saúde. Um deles muito comum é a licença maternidade. Então vamos imaginar que uma pessoa trabalha e que ela não tem a carteira assinada. Como é que essa mulher, que a gente fez o parto, né, pariu, teve o seu neném, está muito feliz, e não tem o direito assistido de permanecer com sua criança, até porque a amamentação é um direito da criança, um direito da mulher amamentar. Então, como é que você priva ela de fazer um ato máximo que é de cuidado para aquele neném, né, um direito assistido por lei? Então, assim, são mudanças que a gente tem e que a licença maternidade, ela garante o recebimento do salário, né? Então, a pessoa, muitas vezes que não tem um vínculo formal via contratação pelo Código de Legislação Trabalhista, CLT, ela infelizmente vai se afastar para ter a licença, mas não vai receber. Então, isso é muito triste, né? Isso é muito triste quando a gente olha. Por quê? Porque isso não acontece com uma pessoa, acontece com várias, né? Isso é o grande problema. Então, repercute diretamente no impacto financeiro naquela pessoa, principalmente num período onde há muito custo. Fralda é cara, né? Cuidado ali o tempo todo. Às vezes a criança não tem leite, né? Precisa utilizar uma fórmula, é muito caro. Então veja, essas conquistas, elas realmente determinam uma assistência em saúde aprimorada. Então a licença maternidade, ela possibilitou com que as mulheres, elas fiquem, né, acompanhando seus nenéns ali durante o período de 4 meses, com a possibilidade inclusive de extensão para 6 meses em alguns lugares, tá certo?
ganhando o seu salário, porque é algo que faz parte da vida. Engravidar, parir, ter o seu filho faz parte do ciclo da vida. Então, esses direitos vão sendo aprimorados. Então, antes só era permitida a licença maternidade. Hoje já se tem a licença paternidade também. São poucos dias, mas o pai tem o direito, né, de ficar 8 dias, né? geralmente afastado para poder fazer esse acompanhamento. Então, veja que são coisas que repercutem diretamente na cidade, na saúde da pessoa. Outro direito que é importante nós falar é o auxílio doença. Muitas vezes aquilo que eu comecei falando no programa do pedreiro que se machucou, se ele não tiver um vínculo CLT, ele não tem como trabalhar, ele não vai ter o seu dinheiro, o seu ganha-pão. Mas se a pessoa tem a carteira e tem o direito, ele vai ter recebimento daquele auxílio, né? Então veja que não tem como a gente falar em saúde do trabalhador sem a gente falar em legislação, sem falar em código de leis trabalhistas, porque isso faz parte da saúde do trabalhador. Então, é importante a gente falar que essas licenças, elas realmente promovem auxílio e aprimoram o cuidado em saúde, né? Um outro detalhe também que a gente tem que falar, afastamento por motivo de doença. Então, a pessoa que está doente, ela precisa se recuperar, seja por um motivo psicológico, seja por um motivo orgânico. Essa pessoa, ela precisa estar bem, né? Como o Bia falou, para ela poder trabalhar. Você trabalhar de forma não saudável é muito ruim para a pessoa, principalmente, mas também para toda aquela dinâmica. Então, a gente precisa ver isso, né? Os deveres são deveres que geralmente regem tudo, né? Que é cumprir a carga horária estabelecida, fazer acordos, né? Então, são coisas que a pessoa precisa seguir, né, para poder fazer. Mas os direitos, eles se elevam nesse momento para que a gente possa falar justamente sobre essa saúde do trabalhador. E quais são os fatores que interferem na saúde do trabalhador? Essa é uma pergunta muito boa, Samia, porque é uma pergunta muito ampla. E assim, quais são os fatores que determinam? Muitos fatores. E talvez aqui a gente consiga passar aqui minutos falando disso. Mas aí a gente vai filtrar os principais. E aí eu vou pedir para que vocês imaginem, e a gente vai imaginar, um trabalhador rural, da zona rural, um lavrador. O lavrador ali, ele acorda cedo, 4h30 da manhã, 5 da manhã. E muitas vezes ele vai ali no curral tirar o leitinho, né? O leite para consumo próprio, às vezes para vender. E ele já vai ter assim uma coisa. Quando a gente está no inverno, tempo muito frio, sereno, né? E aí tudo isso favorece resfriado, gripe, né? Então assim, o horário que as pessoas têm para fazer aquilo é de manhã, porque precisa soltar o animal para comer. Então a rotina. Como é que a gente vai interferir direto nisso? Ó o primeiro fator. É a renda dele, é a sobrevivência dele, porque é o alimento, e tem um clima que a gente não tem como interferir. Controlar. Então, muitas vezes você pode ter uma pessoa que está resfriado, se não dorme direito, não tem uma alimentação às vezes regular, pode ficar com imunidade baixa e propiciar isso. Então, isso é uma coisa. Aí, o que é que acontece? Quando chega no verão, ele vai de manhã cedo e precisa plantar. Vai plantar o dia todo e nós temos aí o contrário, ó, o sol. O sol muito forte. E aí a gente pergunta, será que utilizou protetor solar? Será que cobriu todas as partes do corpo com peças? Será que está utilizando um boné, um chapéu? Então, veja que o tempo, o clima, ele influencia a saúde do trabalhador. O material instrumental, ele está utilizando ali um facão, está utilizando uma foice para cortar um capim, está utilizando equipamento de proteção individual, está calçando uma luva para não se cortar. Então veja, olha a quantidade de fatores e eu só trouxe um contexto. Vamos imaginar uma outra situação numa cidade grande. Uma pessoa que sai para trabalhar e precisa pegar o transporte público. Então ela estava se deslocando para o trabalho quando infelizmente no ônibus teve um acidente. Então aí entra um acidente de trabalho, né? Tipo, durante de trajeto, característica de trajeto. Essa pessoa está assegurada pela lei, porque se estiver assegurada pela lei, tem os direitos que a gente acabou de falar. Mas se não tiver, e aí, o que é que a gente faz? Então o trânsito também é uma coisa, os acidentes, depende de outras pessoas. A gente vai falar também assim da própria pessoa.
que a gente já trouxe, se a pessoa estiver doente, está com ansiedade, às vezes depressão, não consegue trabalhar e ela sobrevive daquele sustento, como é que ela vai se manter? Então, nós temos pontos pessoais. Nós temos um outro ponto importante, que é a sociedade, que é o desemprego. Então, a saúde do trabalhador. Então, a pessoa que não está empregada não tem renda. Muitas vezes vem, como é que eu vou manter minha casa? Como é que eu vou alimentar meus filhos? Então, já vem problemas psicológicos. Bem importante. Importante, não é? Então, o problema social. A gente fala tanto assim, precisa ter experiência profissional. Mas se a pessoa não começar, ela não vai ter experiência. Então, a gente precisa melhorar formas de qualificação de pessoas para conseguir emprego, né? Então, olha quantos fatores a gente fala em forma de pergunta, né? Porque são perguntas mesmo que movem. Então, temos demais vários fatores que influenciam diretamente. E cada caso vai ser um caso e a gente vai precisar olhar individualmente para a gente identificar qual é o problema que está acontecendo ali para a gente tentar intervir. Eu falo assim, tentar intervir, por quê? Porque às vezes, em alguns casos, não vai ter solução, mas vai ter caminho. E esse caminho, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que auxiliar o paciente a encontrar esse melhor caminho. Entendeu? Muita informação, viu, doutor Rafael? E quais são as doenças mais comuns que o trabalhador enfrenta? Pronto. Eu vou pedir para a Bia começar me explicando. Vou jogar aqui a responsa para ela, porque ela está começando o internato lá com a gente, né, no estágio. E ela já percebeu, a gente atende uma que eu diria que é uma das mais comuns que a gente atende, que são as doenças osteomusculares, né? Lei Dort. E o que é osteo? Ela vai explicar. Então, assim que você perguntou, foi a primeira coisa que veio realmente na minha cabeça, foram as doenças osteomusculares, que são as doenças assim dos nossos ossos e músculos, das articulações, né, que são doenças relacionadas à nossa movimentação. Então, assim, muitos trabalhadores, né, que trabalham assim com o cultivo, na lida, né, com o campo, ou também trabalhando, carregando peso, tudo mais, tem muitas doenças, como assim, dores de coluna, dores nas mãos, e aí a gente tem diversas doenças específicas, né, que essa sobrecarga, né, do nosso corpo pode vir a acarretar, mas eu acho que é uma das principais doenças que a gente encontra, assim, principalmente nos trabalhadores que usam muito a força braçal, a força do nosso corpo, né? Então, essa sobrecarga eu acho que é bem prevalente. É muito prevalente. E se a gente olhar o significado da sigla, porque hoje a gente pode interpretar como sendo uma única coisa, porque já foram coisas diferentes. Mas quando a gente fala lé, é muito comum você ver uma pessoa falar, que é isso, estou com lé. Lé. Mas o que é a lé? A lé é a lesão por um esforço repetitivo, né? Tudo aquilo que eu faço de forma intensa, cansativa, mecânica e repetitiva, vai ter uma repercussão no meu corpo. Vamos imaginar um professor que escreve no quadro. Ele escreve todos os dias, várias vezes. O que é que essa pessoa vai ter daqui para frente? Vai começar a ter uma dor no ombro, porque o braço está levantado. Vai começar a ter uma dor no punho, porque está movimentando a escrita, tá certo? Vamos imaginar uma pessoa que trabalha digitando, que fica teclando. Pode começar a apresentar doenças no síndrome do carpo. Queixa, o pessoal fica o tempo todo com o pescoço, né? Postura. Radialista, a voz, olha a voz bonita aqui na rádio. Então, veja que a gente vai ter sempre um desgaste. Então, a lesão por esforço repetitivo, ela pode, e cada uma vai ter um impacto. Quanto maior o impacto, menor o tempo para ela aparecer, e quanto maior, né, menos o impacto, mais o tempo para aparecer, ela vai ter uma repercussão muito importante. E a outra sigla é a DORT, né, que é as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. E aí a gente tem todas essas síndromes clínicas, as síndromes dolorosas, as fasciites, e aí a gente tem que falar sobre postura, tem que falar sobre posicionamento. Por exemplo, nós estamos aqui no programa há aproximadamente 30 minutos, estamos no ar falando aqui.
Se a gente continuasse falando aqui mais 1 hora, daqui a pouco nossas pernas iriam estar doendo, né, um pouquinho. Então, qual é o hábito que a gente tem? Levantar um pouco, estirar as pernas para poder circular o sangue. Então, a gente tem que criar. Eu mesmo estou sentado na cadeira aqui todo torto. Não estou com a coluna ereta. Então, isso é o que a gente chama de má postura. Isso a longo prazo vai trazer diversas dores. Então, eu vou até me consertar aqui, porque o correto é você manter uma postura ereta. A coluna ficar alinhada, né? Você ter uma tela de computador, que é a tela do computador que você está, não está na altura dos seus olhos. Ela deveria estar um pouquinho mais para cima. Então, todas essas preocupações, elas devem ser vistas. E elas são vistas pelo quê? Pela medicina ocupacional. Então, é muito importante nós falarmos sobre a medicina do trabalho, porque ainda não é uma grande realidade nos nossos locais aqui. Nas grandes empresas, há um funcionamento. Então, precisa ser traçado um plano de risco para saber quais são os riscos que existem aqui. Aqui nós temos um risco ergonômico. É um dos riscos que pode. Mas quando tem um profissional no trabalho, ele tem como prevenir isso? Tem como prevenir, a partir de um plano de gestão, e tem que ter uma fiscalização e consultas periódicas. Então é importante a gente ter, porque aqui a gente tem, por exemplo, um risco ergonômico, que são as nossas posturas. Temos risco químico? Não estou vendo por aqui agora. Temos risco físico? Não temos, né? Pelo menos que eu estou vendo. Temos biológico, eu diria que hoje biológico todo mundo tem contato, porque você está com outra pessoa, né? Você tem chance. Então tudo isso precisa ser traçado um plano estratégico, um planejamento estratégico, para você prever quais são as possibilidades, porque você vai saber. E é por isso que muitas vezes, quando você começa a trabalhar numa empresa, é solicitado o quê? Um ASO, um atestado de saúde ocupacional, para você saber se aquela pessoa está apta para o cargo que ela pretende fazer. Então, como é que eu vou liberar uma pessoa para uma função que ela não tem uma aptidão? Isso é complicado, isso é perigoso. Então, a gente precisa trabalhar dentro da legalidade, porque a legalidade ela é um reforço de que o trabalhador ele vai ter a sua assistência, a sua assistência garantida. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. E se inscreva no meu canal Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!